Dracula Mihawk não é apenas o espadachim mais forte do mundo. Ele é literalmente o filho do diabo, descendente direto da linhagem de São Nerona e Mu, o rei do mundo. E depois que o capítulo 1179 revelou o rosto completo de Imu, ficou impossível ignorar os paralelos. Os mesmos olhos, o mesmo padrão, a mesma simbologia de queda divina. Fica até o final porque vou provar com evidências canônicas que Mihawk carrega sangue Nerona nas veias e que ele pode ser a chave para derrotar Imu no arco final. Por muito tempo, Mihawk foi só isso, um cara que mora sozinho em um castelo gótico, treinou o Zoro durante o time skip e some por centenas de capítulos. Mas depois que o Oda revelou o design completo de Imu no capítulo 1179, ficou impossível continuar tratando Mihawk como figurante. Ele aparece no topo de castelo em Elbaf, cercado por chamas negras, fazendo prédios e árvores ganharem vida com caras demoníacas. E o nome completo dele foi revelado: São Nerona Imu, Rei do Mundo, um dos 20 fundadores. A fruta do diabo que ele carrega tem um nome que significa literalmente a fruta do diabo. Ele tem chifres, asas, garras, marcas no corpo que parecem círculos satânicos. O design é claramente demoníaco. E o nome Nerona? Referência direta ao imperador romano Nero, que foi usado como base para a figura do diabo no livro do Apocalipse. Agora olha para o sobrenome de Mihawk, Draculi. Isso vem de Drácula, que por sua vez vem do romeno antigo, Drácul. Essa palavra tem duas traduções documentadas, filho do dragão e filho do diabo. As duas interpretações existem de verdade, e as duas apontam para a mesma direção dentro de One Piece. Filho do dragão remete diretamente aos dragões celestiais, a classe mais alta do governo mundial, cujo líder é o próprio Imu. Filho do diabo aponta para o Imu de forma ainda mais direta agora que a gente sabe que ele carrega a fruta do diabo e tem estética demoníaca. O Mihawk literalmente carrega no nome a ideia de ser descendente do diabo. E não para por aí. Os olhos do Mihawk são chamados de Olhos de Falcão desde a primeira aparição dele. Na época, parecia só uma escolha de design para passar a sensação de um personagem superior. Mas quando o Imu apareceu, ficou claro que não era só estética. Eles têm exatamente o mesmo padrão de olhos. No anime, os olhos do Mihawk são amarelos, mas nas colorações oficiais do mangá feitas pelo próprio Oda, eles são vermelhos, exatamente a mesma cor dos olhos do Imu. Isso é importante porque não existem outros personagens em One Piece com esse padrão de olho de forma permanente. O Oda não coloca características físicas tão específicas à toa. O visual inteiro do Mihawk também carrega uma linguagem que, quando você conhece o One Piece a fundo, remete diretamente a Mary Jo Eyes. O casaco longo, os padrões ornamentais, a postura aristocrática, tudo isso comunica privilégio e refinamento de um tipo muito específico. Não é a riqueza de um pirata como o Big Mom ou o Kaido, é algo mais contido, mais antigo, como alguém que nasceu dentro de uma estrutura de poder e internalizou isso de forma natural. Mas o ponto que mais chama a atenção são as cruzes. A Yoru, a espada do Mihawk, é uma enorme espada em formato de cruz. Ele usa um crucifixo no pescoço que também funciona como faca. O próprio navio tem estrutura que lembra uma cruz. O Oda está conectando o Mihawk à iconografia da Terra Santa. Os dragões celestiais são chamados de santos, o que cria uma associação religiosa direta. A árvore Eva, que vem de Adão e Eva da Bíblia, fica na Terra Santa. Toda a estética de Mary Jo Eyes é construída por essa linguagem de sagrado e profano ao mesmo tempo. Mihawk carrega essa linguagem no corpo e nos objetos. Agora, um paralelo que quase ninguém menciona: a relação entre Mihawk e Doflamingo dentro da estrutura dos Chichibukai. Os dois têm epítetos ligados a pássaros. Mihawk é Olhos de Falcão, Doflamingo é Flamingo. São os únicos Chichibukai com essa característica de ave específica. E isso não é coincidência, porque Doflamingo é um dragão celestial de nascimento. Ele literalmente nasceu nos céus, entre os deuses desse mundo, e foi expulso de lá. Toda a jornada do Doflamingo é sobre a queda divina dele, sobre perder o status celestial e tentar reconquistar de forma violenta. Se Doflamingo, um dragão celestial caído, carrega a metáfora da ave e da queda, e Mihawk compartilha essa mesma metáfora, o paralelo aponta para a mesma coisa. A diferença é que Doflamingo passou a vida tentando voltar para o poder que perdeu.
Mihawk não parece se importar com nada disso. Ele entrou para os Chichibukai para ter menos interferência. Entrou para a Cross Guild pela mesma razão. Nunca foi atrás de status ou controle. Ele vive isolado, por escolha própria, sem construir império ou acumular seguidores. Essa indiferença ao poder é ela mesma um indicador. Alguém que nasceu fora de qualquer estrutura privilegiada geralmente não demonstra essa relação tão desapegada com poder e status. Mihawk age como alguém que já entendeu o que o poder significa por dentro e decidiu que não queria mais parte nisso. A hipótese mais coerente não é que Mihawk seja filho direto do Imu, mas sim que ele é um descendente da família Nerona. Um galho dessa linhagem que, em algum momento nos últimos 800 anos, se separou da estrutura principal. A família Nerona é grande e nem todos os Nerona estão sob o controle direto do Imu. Os Nerona podem ter ramificações que divergiram da linha central. Eu acredito que Mihawk foi treinado como espadachim desde criança pelos Cavaleiros Sagrados e que em algum momento ele rompeu com essa estrutura. Ele começou a caçar marinheiros só por diversão e se tornou um procurado. O Crocodile uma vez mencionou traição com Mihawk, e isso pode fazer sentido. Outro ponto, a Yoru, a espada mais poderosa do mundo, se chama Noite em japonês. E se os portadores do D são aqueles que querem trazer o amanhecer ao mundo, enquanto os dragões celestiais querem cobrir tudo de trevas e noite, então o nome da espada do Mihawk nos diz exatamente de qual lado da linhagem ele pertence pelo nascimento, mesmo que a postura dele seja de alguém que saiu desse sistema. E faz todo sentido ele ter conseguido a lâmina mais forte do mundo na Terra Santa. Agora, bora falar de algo que pode explodir sua mente. Imu tem a capacidade de possuir outras pessoas, usando elas como receptáculos. E isso fica ainda mais interessante quando lembramos que Imu começa a tossir sangue quando sai de Mary J. Wise. O corpo que ele ocupa tem limitações físicas e ele precisa de receptáculos. E se Mihawk já foi um receptáculo do Imu? Os olhos idênticos podem ser a marca de alguém que carrega ou carregou a presença do Imu em algum momento. Se Mihawk tem o mesmo padrão de olhos, mas está claramente agindo de forma autônoma e desapegada, então é bem possível que Mihawk resistiu ou se libertou de alguma forma. Isso explicaria o desapego ao poder, o isolamento e a postura de alguém que entende os sistemas de controle por dentro, mas não tem interesse em participar deles. E é aqui que a teoria fica mais interessante para o arco final. Se Mihawk é um descendente da linhagem do Imu, que de alguma forma se libertou do controle, ele não é só o objetivo final do Zoro. Ele pode ser a chave para entender e desfazer os mecanismos de controle do Imu. Alguém que já rompeu um vínculo que deveria ser inquebrável é a prova de que esse vínculo pode ser quebrado. E a narrativa de One Piece adora isso. O filho do diabo se tornando aquele que liberta o mundo da influência do diabo. Isso coloca Mihawk de volta ao centro da história de uma maneira que a maioria de nós nem imagina, não como o objetivo final do Zoro, mas como personagem com um papel real no final da história. Um homem que nasceu dentro do sistema mais corrupto do mundo, entendeu o que ele significava e escolheu sair. Agora pensa no que isso significa para a relação entre Mihawk e Shanks. Eles foram rivais por anos, duelos que ecoavam por toda a Grand Line, até que Shanks perdeu o braço e as batalhas acabaram. A explicação básica é que Mihawk perdeu o interesse depois que Shanks perdeu um braço. Mas se os dois são descendentes de famílias de dragões celestiais, a rivalidade pode ter raízes muito mais profundas do que uma simples disputa de espadachins. O que Mihawk e Shanks têm em comum é que os dois operam com uma liberdade incomum para personagens tão poderosos e tão próximos do topo do mundo. Nenhum dos dois está trabalhando para o governo mundial. Nenhum dos dois tem lealdade a ninguém além de si mesmos. Shanks já foi para a Terra Santa, mas decidiu que não queria ser um dragão celestial. Mihawk recebe o título de Chichibukai como se fosse uma formalidade que ele aceita só para ser deixado em paz. Os dois sabem como o jogo funciona por dentro, e os dois escolheram ficar de fora. Essa é talvez a coisa mais reveladora sobre o caráter do Mihawk. Ele tem tudo para estar no topo do sistema e mesmo assim não quer estar lá. Em um universo onde praticamente todo vilão é movido pelo desejo de poder, status ou controle, Mihawk é uma anomalia.
E as anomalias em One Piece quase sempre têm uma explicação que vem do passado. Então junta tudo. O nome Dracule, com as duas traduções apontando para Filho do Dragão e Filho do Diabo, os olhos idênticos confirmados nas colorações oficiais do mangá, o visual que lembra o estilo religioso de Mary Jo Wise, as cruzes em todo lugar, da Yoro ao navio, o paralelo com Doflamingo e a metáfora dos pássaros e da queda divina, a espada chamada Noite em contraste com o simbolismo do amanhecer dos portadores do D, e o desapego total ao poder que só faz sentido em alguém que nasceu dentro dele. Tudo isso reforça que Mihawk não é apenas o espadachim mais poderoso do mundo, esperando para ser superado pelo Zoro. Ele carrega uma história que ainda não foi contada, uma origem que o Oda foi plantando em silêncio desde a introdução do personagem. O Filho do Diabo pode ser muito mais literal do que parece. E se for, o papel do Mihawk no arco final de One Piece vai muito além do que todo mundo espera. O que você acha? Mihawk é descendente do Imu? Ele já foi um receptáculo? E o que isso significa para o Zoro? Solta a teoria nos comentários. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a guerra final tá chegando. Até a próxima!